meu caro Giovanni Afonso, quem são os nomes que estão sendo discutidos pela diretoria do Santos, Giovanni Afonso? Neste momento, quem são os favoritos para substituir o treinador Fábio Carille? Quais nomes estão na mesa do Marcelão? Vamos lá, Marcão. São alguns nomes, tá? Alguns nomes estão sendo considerados e vamos fazer um recorte aqui a 4 possibilidades que estão sendo discutidas no dia a dia do CT Pelé. O que tem de concreto? Qual treinador foi procurado? Pedro Caixinha. Esse o Varanda vem trazendo a informação há alguns dias ali de que um membro do staff do presidente Marcelo Teixeira foi atrás do Pedro Caixinha, foi procurar informações. Sei que muitos de vocês vão dizer, mas o Caixinha negou. Óbvio que ele iria negar, né? É antiético ele falar que foi procurado com o Carille empregado e agora com o Carille desempregado, Pedro Caixinha desponta como nome favorito, é muito bem visto pela diretoria. Então o Santos procurou Pedro Caixinha, neste momento é o favorito para substituir o Carille. Quais são as outras opções? O nome do Renato Gaúcho ganhou muita força nos bastidores nas últimas horas, Marcão. Renato Gaúcho que não vai ficar no Grêmio para a próxima temporada, deve cumprir as 5 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e ser mandado embora no final do ano, deve ser substituído inclusive por Hernan Crespo. O Grêmio está muito próximo de acertar com o Hernan Crespo e Renato Gaúcho ficaria livre no mercado. Então, uma ala da diretoria, principalmente aquela ala que é contra um treinador estrangeiro, gosta muito do nome do Renato Gaúcho. E outras 2 possibilidades, Marcão, essas um pouco mais remotas, um pouco mais distantes, é a do Cuca e a do Luiz Castro. O Cuca chegou a ser procurado, porém algumas semanas atrás, quando o Carille estava na iminência de ser demitido, o Santos procurou o Cuca, que naquele momento acabou negando, mas ainda é uma opção para a diretoria. E o Luiz Castro é um nome forte, ficou livre no mercado após saída do Al Nassr ali, e também pode ser um nome ali que a diretoria possa ir atrás. Então, Marcão, neste momento, a procura por técnico se resume a estes 4 nomes. Pedro Caixinha, que já foi procurado, Renato Gaúcho, que é muito bem visto nos bastidores da Vila Belmiro, Cuca e Luiz Castro, que livres no mercado podem surgir como oportunidades fortes também, Marcão. Tá aí o panorama geral atualizado da busca por um treinador no Santos Futebol Clube. É claro que as próximas 2 semanas serão importantes, serão decisivas. Eu entendo que o Santos quer chegar em dezembro com um nome definido, até porque nós sabemos que a partir de segunda-feira o elenco estará de folga, estará de férias, né? Só volta no dia 26 de dezembro. Portanto, a partir da próxima segunda-feira, o elenco profissional do Santos estará de férias, mas a diretoria vai seguir trabalhando, né? Então, a ideia, pelas informações, é que o Santos consiga definir o seu novo treinador até o dia 30 de novembro. O Santos quer entrar o mês de dezembro com o treinador definido. Elias Cabrini Russo. Dos nomes mencionados pelo Giovanni Afonso, o que temos de informação, e não me venham com essa história, eu já falei aqui que daqui a pouco vai começar a pipocar aí, o Pedro Caixinha falou pra tal pessoa que não foi contatado. Gente, vamos parar de ser inocente, né? Vamos parar de ser inocente. É a mesma coisa de achar que o Carille não conversou com o Corinthians. É por isso que existem empresários, é por isso que existem procuradores, né? Eu não falei com ele, mas falei com quem manda nele. Ué, você falou com ele, pô. O Caixinha tem procurador. Mas no caso do Caixinha, a conversa foi com Pedro Caixinha mesmo, hein? No caso do Carille, se ele tá falando a verdade ou não, que ele não teve proposta do Corinthians, aí é uma outra história. Que teve. Não sei se falaram diretamente com ele. Mas no caso do Pedro Caixinha, falaram com ele diretamente. Ele tá negando aí, mas falaram com ele. E tá tudo certo ele negar. Tinha um outro treinador no comando e não seria ético por parte dele fazer isso. O Caixinha nunca iria assumir isso. Como o Sampaoli, se for perguntado, vai dizer que não. Como o Cuca, se for perguntado, vai dizer que não. Todos eles foram contatados. Todos eles. Sampaoli, Cuca e Pedro Caixinha. O Santos conversou com esses 3 treinadores. Agora, Russo, desses nomes que o Giovanni citou. Giovanni, repita rapidamente todos os nomes que estão ali, de alguma forma, sendo analisados pela diretoria santista. Vamos lá. Pedro Caixinha, nome que já foi procurado.
Renato Gaúcho, que ganhou muita força nas últimas horas, Cuca e Luiz Castro, que podem surgir ali, podem ser aprofundados nas próximas horas, Marcão. Elias Russo, quem te agrada dos nomes mencionados por Giovanni Afonso que estariam no radar do Santos Futebol Clube? Marcão, primeiro eu já eliminaria de cara o Cuca. Eu acho que esse cara não tem mais que treinar um time profissional pelos últimos atos que ele tem cometido na carreira dele. Então esse já seria o primeiro a ser descartado. Eu não está aqui na lista, mas a minha primeira opção hoje seria o Crespo. Eu acho que esse treinador viria e mudaria a cara do Santos, um cara que já conhece o futebol brasileiro, já falou que sonha em treinar a seleção brasileira um dia, então acho que seria muito bem-vindo. O Renato Gaúcho, estava ouvindo o Santástico falar ontem no Alô Varandetes, eu concordo plenamente com ele, mas acho que é mais um treinador muito folclórico, fala pra caramba na beira de campo, mas também muito desatualizado. Então eu acho que o Caixinha, já que o Crespo não deve vir, o Luiz Castro acho que é muito caro também, fica quase que inviável. Eu continuaria com o Pedro Caixinha, Marcão, apesar que eu vejo alguns torcedores falando, pô, é mais um retranqueiro, vê que o Bragantino, o RB Bragantino está quase caindo para a Série B, mas, cara, o Bragantino para esse ano aqui não montou um time para disputar o Campeonato Brasileiro da Série A, eles estão mais preocupados na construção do estádio, então a Série A foi forte pra caramba e o Caixinha perdeu quase todos os jogadores principais que ele tinha no elenco. É claro que não poderia fazer um trabalho diferente do que está acontecendo agora, mas para mim, dessas opções, eu ficaria com o Caixinha. Eu gosto muito do nome do Pedro Caixinha. Acho que tem algumas ressalvas, e é claro que eu concordo com quem diz, quais grandes títulos o Caixinha ganhou, a temporada dele não foi tão boa. É verdade tudo isso. Caixinha não é um treinador vitorioso e a temporada 24 dele não foi boa. Mas aí precisa entender, né, tudo o que aconteceu. O Bragantino perdeu muitos jogadores. O Elias cita que o foco do Bragantino tem sido a construção do novo estádio. Não tivemos o investimento de anos atrás no Bragantino em 2024. As contratações também não surtiram efeito. E aí, consequentemente, sobra para o treinador, né? Então, agora, quando a gente analisa e busca informações sobre o Pedro Caixinha, as informações são excelentes sobre o treinador português. São ótimas as informações. Eu acho que nós temos, Giovanni Afonso, ótimos nomes no mercado, viu, Giovanni? Eu acho que isso é um ponto que o Santos vai poder escolher, talvez, uma opção interessante. O Renato Gaúcho, por exemplo, que hoje treina o Grêmio, mas que deve ficar livre no mercado a partir do ano que vem. Ele é um bom nome. Eu acho que o Renato Gaúcho é um bom... Eu não traria, tá? Isso é opinião, cada um tem a sua forma de pensar, mas eu não acho que o Renato Gaúcho é um péssimo nome. Se eventualmente ele for o escolhido, eu acho que pode dar certo, sim. O Renato nunca treinou um time em São Paulo, e é claro que Santos, por ter a particularidade da praia litoral, pode ser bacana pro Renato. O Renato é um cara alegre, é um cara... eu acho que é paizão, é boleirão. Eu gostaria de de ver o Santos optando por alguém estudioso, por alguém mais técnico na função, por alguém mais atualizado. Mas não dá pra, de alguma forma, eliminar o Renato Gaúcho e achar que ele não sabe nada. Sabe muito de futebol. Conhece muito de futebol o Renato Gaúcho. Há 3 anos atrás, o Renato era cotado para a seleção brasileira. O que mudou de lá pra cá? Né? Os resultados. O Renato parou de ganhar títulos, deixou de estar em evidência. Agora, é um bom treinador. Então, acho que tem nomes interessantes, Giovanni. O Hernan Crespo é muito bom, Luiz Castro é muito bom. Eu acho que dá para o Santos escolher bem e minimizar a chance de erro, viu, Giovanni Afonso? Sim, Marcão. Eu acho que, primeiro de tudo, minha opinião, tá? Eu descartaria todos os brasileiros, assim. Para mim, eu acho que é momento de... tanto pela mudança de postura, como também por não ver ali um bom brasileiro, um bom treinador ali para assumir o Santos na situação que ele tá. Para mim, o único que eu acharia bom de verdade seria o Dorival Júnior, que tá na seleção brasileira. Claro que se hoje tomar uma ataca do Uruguai, Marcão, não sei se a situação ficaria boa para ele poderia ser demitido caso perca para o Uruguai, mas tirando o Dorival, Marcão, eu não sou muito adepto da ideia de Cuca ou Renato Gaúcho. Eu acho que na beira do campo são sim bons treinadores, mas o extracampo não é legal. Eu acho que neste momento o Santos precisa de um técnico
trabalhador, mas que não gere polêmica, que o foco seja no time, não seja nele. Eu acho que o Carille, muitas vezes, chamou muita responsabilidade para ele. Eu acho que não é o momento disso agora. A gente precisa, assim, de um cara trabalhador, mas que trabalhe na surdina, que trabalhe quietinho ali, fazendo muito bem o seu papel. Por isso, Marcão, eu vejo que a melhor opção é um treinador estrangeiro, e aí eu preferiria ou o Pedro Caixinha ou o Luiz Castro. Acho que se a gente comparar nome por nome, o Luiz Castro é sim mais treinador, mas não sei até que ponto a diretoria do Santos de hoje estaria disposta a pagar aquilo que o Luiz Castro vai pedir e também merece, porque ele é um treinador de outra prateleira, né? O Santos teria que pagar pelo menos 1,5 milhão, 2 milhões pelo Luiz Castro, o que eu não vejo isso acontecendo hoje. Então, Marcão, de todas essas possibilidades, eu ainda enxergo o Pedro Caixinha como a melhor opção, um treinador que conhece o futebol brasileiro. Sim, fez uma má temporada de 2024, mas um 2023 muito bom, com uma equipe limitada do Red Bull Bragantino, brigou pelo título do Campeonato Brasileiro Série A, tem esse perfil que eu trouxe, um treinador que trabalha muito, mas não aparece tanto na mídia, não quer ser o grande enfoque do time. Então, dessas 4 opções, entendo o Luiz Castro como o melhor treinador, mas como não vejo viabilidade financeira, eu fecharia com o Pedro Caixinha, acho que tá de bom tamanho, e bora tocar esse 25, Marcão. Pedro Caixinha, gosto do nome. Acho que é um bom nome o Pedro Caixinha. Acho que é um bom nome, um nome interessantíssimo de mercado, o português Pedro Caixinha. Acho que o Santos pode... Eu volto a dizer, o Santos só vai errar se quiser. Tem bons nomes no mercado. É claro que a concorrência ela existe. Hernan Crespo é bom nome, Luiz Castro é bom nome, Pedro Caixinha é bom nome. Agora não me venham com o Cuca, hein? O Marcelo Teixeira. O problema é que o Marcelo é supersticioso, cara. O problema é que o Marcelo já contratou o Cuca, hein? E é isso que dá medo, viu, Elias Cabrini Russo? Se o Marcelo acordar olhando lá pro sol e ver lá o Cuca desenhado, ele traz o Cuca, viu, Elias Cabrini Russo? Se ele olhar pra lua e imaginar a imagem, ele traz o Cuca, hein? Eu não duvido não, viu, Elias Cabrini Russo? O Marcelo, eu vou falar uma coisa pra você. Tudo pode acontecer, viu, Elias? São dois supersticiosos, né, Marcão? A gente sabe que o futebol não é isso, cara. A gente tem que pensar profissionalmente, não dá pra pensar... É claro, cada um tem a sua crença, a gente tem que respeitar, mas acho que futebol não é isso, então tem que pensar seriamente em trazer um treinador assertivamente, Marcão. A gente não pode errar de forma nenhuma nesse momento que o Santos vai voltar a jogar a Série A. Você não pode pensar num treinador mediano, um cara que não tenha conhecimento de futebol, que não seja atualizado, porque voltar para uma Série A com as limitações financeiras que o Santos continua tendo, né, com relação aos times que já estavam por lá. Então vai ser muito complicado e a gente precisa de um cara de visão para poder formatar esse elenco para 2025, ser assertivo demais, não trazer qualquer bagre como o Santos trouxe, né, nos últimos anos aí, jogadores que só inflacionaram o clube e não deram resultado em campo. Então acho que é momento de pensar muito bem para não trazer um treinador para ficar 3, 4 meses ou no fim do Campeonato Paulista ir embora. Lembrando, o Pedro Caixinha também, ontem já estava no aeroporto de Guarulhos, foi para Portugal ontem, Marco. Eu não sei se a negociação já foi ou se vão ter que ir para Portugal para negociar com ele. Na verdade hoje, Elias, tudo é feito por videoconferência, né, Russo? Hoje é feito por videoconferência, hoje você faz reunião online, não precisa estar presencialmente. O projeto ele é apresentado, você avalia, e aí a partir do momento que o treinador for... Tudo hoje, vamos lembrar do caso do Papitão da Massa, do Dair Helman, né? Que ficou lá em Dubai, curtiu tudo lá, e quando chegou ao Brasil as reuniões eram de madrugada, você lembra, Elias Cabrini Russo? Era isso que... Lembra das informações que pintavam lá no portal UOL? Papitão da Massa trabalha 24 horas. De madrugada faz reunião online com Rueda. Aí embaixo tinha lá, Zanocelo desenha com os pés. Então, você lembra de tudo isso, Elias Cabrini? Eu lembro. Era tudo. Eu lembro, muita gente esquece, né? O correspondente do Rueda trazia essas informações, o correspondente oficial do Andrés Rueda. Agora, Elias Cabrini Russo, então, todo esse tipo de conversa é online, Elias. O cara vai chegar aqui no Brasil para trabalhar, vai passar as férias, vai comer aquele bacalhau lá em Portugal, né? Vai comer aquela alheira. Já comeu alheira, Elias Cabrini Russo? Não, alheira não, Marcão. Um perigo, viu, Elias Cabrini Russo? Então, vai comer aquela alheira lá em Portugal, né? Que é um prato típico de lá. Então, meu cara, é tudo online, viu, Russão?
Sim, é tudo online, mas eu acho que às vezes é você conversar ali no tete a tete, ou como ele estava aqui, eu acho que talvez essa conversa já tenha sido antecipada, né, Marcão? Estou dizendo que ele foi ontem para Portugal, mas acho que se o Santos tinha interesse, já deve ter tido algum contato. Ou também, é claro, tem essa questão online aí, você pode fazer uma chamada de vídeo, conversar com o cara, mas acho que às vezes é bem mais fácil você estar no tete a tete, olho no olho ali, esclarecendo tudo que o clube tem para oferecer para ele, as dificuldades, o que pode trazer de bom. Então acho que você estando presencialmente ali facilita bastante.